Muito boa noite, candidato Ivan Pinheiro, obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês aqui do programa Tribuna Independente, a Rede Vida, dando um exemplo de democracia no Brasil. Se todos os canais de televisão dessem o mesmo tratamento como vocês estão dando para os candidatos, isso qualificaria a democracia brasileira. Eu tenho 55 segundos na televisão. Aqui eu vou ter 72 minutos. Eu até queria pedir a paciência dos amigos do partido, dos meus amigos, dos simpatizantes do partido, que vale a pena aguardar esses 72 minutos, porque não é sempre que o PCB pode ter essa expressão toda. Na realidade, aqui eu estou tendo um tratamento democrático, que é assim que as eleições deveriam ser. Muito obrigado, candidato, muito bem lembrado. A Rede Vida teve essa iniciativa no início do ano de formatar o programa, essa série de presidenciáveis, aqui justamente por sermos uma concessão pública e nada melhor que um espaço na televisão democrático para que todos os candidatos pudessem explanar suas opiniões, seus projetos aqui através dos nossos debates. Me ajuda a fazer o programa hoje, Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense e também da Rede Vida de televisão. Boa noite, Denise. Boa noite, Leandro. Boa noite, candidato. Boa noite, Ana Paula. E boa noite para você que está aí nos assistindo. E hoje a Denise está mais antenada, como eu aqui, no computador dela aberto ali, esperando a sua pergunta pelo Twitter também. E aqui ao meu lado, Ana Paula Siqueira, do Jornal do Brasil Digital. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, obrigada pelo convite. Muito bem. Candidato, eu vou começar com uma pergunta que eu já fiz para outro colega seu que passou aqui. É possível um dia o Brasil ter um presidente comunista? Olha, essa pergunta é importantíssima, nós estamos à véspera das eleições. É possível um dia isso acontecer. Não acontecerá agora no dia 1º de janeiro de 2011. Nós nunca tivemos essa ilusão, né? Nós, quando colocamos a candidatura, nós sabíamos das dificuldades que teriam. Nem tudo seria redivida, né, no nosso percurso. As dificuldades são muito grandes, muito grandes. A democracia é estabelecer condições de igualdade para os competidores, seja uma competição esportiva, seja um vestibular, em que todos têm um concurso público, né, em que todos têm as mesmas condições de disputar, mas nessa democracia burguesa brasileira, essa democracia absolutamente limitada, os candidatos foram conformados ao longo do tempo, né, há algum tempo já se sabia que seriam, para o final, esse par ou ímpar entre essas duas coligações da ordem. Nós estamos assistindo a um processo de americanização da política brasileira, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Nós não estamos fazendo nenhuma demagogia, nós não viemos aqui para não pedir voto, né? Nós gostaríamos de ter bastante votos, mas não no sentido de passar ilusão para quem está nos ouvindo, que isso vai nos permitir uma eleição, né? Nós queremos votos, até porque há uma tentativa, afora redes democráticas como essa, de esmagamento da esquerda que não se rendeu, porque a direita escolheu a esquerda que lhe interessava. E nós estamos sendo discriminados, não só o PCB, mas sobretudo o PSTU, o PCO, o PSOL também um pouco, mas o PSOL, como tem parlamentares, tem direito a participar de debates. Então, e a outra coisa que eu queria deixar claro, o meu companheiro Leandro, é o seguinte, é que mesmo num cenário hipotético difícil, né, porque a nossa campanha termina agora 3 de outubro, se tomasse posse um candidato do Partido Comunista, né, no dia 1º de janeiro, não teria o comunismo, né? Até porque o comunismo não teve em país nenhum do mundo. O que houve foi o socialismo, né, com seus erros, com seus acertos, que é um estágio de transição para o comunismo. E nem o socialismo haveria também, porque apenas seria um presidente socialista, comunista, dentro dessa correlação de forças desfavorável, certamente com uma minoria parlamentar muito grande, e nós teríamos, nesse cenário, uma única possibilidade, que era mobilizar o povo brasileiro para defender nas ruas
o programa que teria sido escolhido por ele, elegendo o presidente. Isso já aconteceu na América Latina, em alguns presidentes se elegeram, como o caso do Evo Morales, né, e o Rafael Correia, no primeiro mandato, sem nenhum deputado federal, e hoje já foram reeleitos. O candidato Plínio do PSOL disse aqui no programa, e sempre repete, que se eleito ele estatizaria todos os serviços de saúde e educação. O senhor faria o mesmo? Olha só, nesse cenário que nós estamos fazendo aqui, nós íamos aumentar a presença do Estado na perspectiva da estatização. Mas nós não íamos fazer a estatização no dia 1º de janeiro com medida provisória, porque isso é uma questão de correlação de forças, né? Nós dizemos o seguinte, que nesse cenário hipotético, a primeira atitude que tomaríamos era a suspensão imediata do pagamento da dívida, que é uma polêmica sobre ela. Dizem que não existe dívida externa. Pois é, porque mas o na presidente realidade Lula sempre diz que, olha, o Brasil hoje já não deve mais nada. Não deve mais nada. É. Mas isso é por quê? Porque ele botou o pagamento da dívida em dia, ele paga em dia as prestações da dívida, ou porque a dívida realmente está quitada? Olha, é uma pergunta que 99% dos economistas não saberão responder, porque não tem nenhuma transparência com relação à dívida. Há quem diga que a dívida externa virou interna, que como os juros do Banco Central gratificam o capital muito mais do que os juros internacionais, muitos credores internacionais internalizaram a dívida, trocaram as suas dívidas externas por títulos do Tesouro Brasileiro para ganhar mais, porque o Banco Central no Brasil foi entregue o galinheiro para a raposa tomar conta. Isso era uma coisa também que acabaríamos imediatamente, a chamada autonomia do Banco Central. Vocês sabem que a lei não permite essa autonomia. Essa autonomia é na prática, ela não é legal. Quem tem que fazer a política monetária é o Estado brasileiro. No entanto, ele terceirizou, né, a política monetária para os banqueiros. Henrique Meirelles foi o presidente do Banco de Boston até um dia antes de ser o presidente do Banco Central e ficou esse tempo todo. Aliás, diga-se de passagem, uma justiça que se faça ao Lula aqui. Ele é um homem que cumpre palavra, que cumpre compromisso. Quando ele assumiu, ele disse assim, nós vamos ver o espetáculo do crescimento. Claro que é crescimento capitalista. E ele assinou uma carta que chamou de carta aos brasileiros, que eu acho que deveria ter se chamado carta aos brasileiros, a manter todos os compromissos internacionais e fê-lo, inclusive todos os fundamentos da política econômica do Fernando Henrique Cardoso estão aí mantidos, que é o superávit primário, a responsabilidade fiscal, né, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central. Porque o problema nosso com a dívida, eu vou chegar lá, Denise, é o seguinte, é que nós não estamos dizendo que vamos dar o calote. Nós estamos dizendo que nós vamos suspender, fazer uma moratória, fechar para balanço, para fazer uma auditoria da dívida. No Equador aconteceu isso agora, foi uma auditoria cidadã, com fiscalização internacional, e se chegou à conclusão que o Equador devia 24% ou 25% do que alegavam os credores. Então é para fazer uma auditoria, para ver o que paga no curto prazo, o que não paga, se alonga o perfil da dívida, ou então se não paga, ou se empurra com a barriga, ou se troca por outra coisa, enfim, chamar a sociedade a resolver esse problema. O que não dá é obrigar o país a pegar 35% do orçamento corrente, que é o dinheiro que entra no bolso do governo, e ser para pagar a dívida, que nós chamamos da Bolsa Banqueiro, que é para 20 mil famílias, que ganham 10 vezes mais do que a Bolsa Família, que são para 12 milhões de famílias. Então, a estatização, voltando aqui, nós íamos aumentar a presença do Estado, mas como nós não somos idealistas, né, e não somos demagogos de dizer que vamos chegar e vamos resolver problema, porque só o povo brasileiro mobilizado pode resolver esse problema, e são problemas profundos numa correlação de força desfavorável,
Nós vamos aumentar a presença do Estado na saúde e educação, de forma a garantir isso, que não seja mercadoria, pelo menos para os necessitados, né? Durante algum tempo, na visão que temos, ainda conviverão algumas escolas particulares e até hospitais particulares, que para nós é a mais violenta demonstração da crueldade do capitalismo, a saúde virar mercadoria. Mas não dá para chegar estatizando. Muito bem, vamos voltar a esse assunto já já. Lembrando que hoje aqui no Tribuna Independente, ao vivo, direto de Brasília, em rede, entrevistamos na nossa série presidenciável Ivan Pinheiro, ele que é candidato do PCB, Partido Comunista Brasileiro, a presidente da República. Voltamos já em 2 minutos. A manter todos os compromissos internacionais e fê-lo, inclusive todos os fundamentos da política econômica do Fernando Henrique Cardoso, estão aí mantidos, que é o superávit primário, a responsabilidade fiscal, né, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central. Porque o problema nosso com a dívida, eu vou chegar lá, Denise, é o seguinte, é que nós não estamos dizendo que vamos dar o calote. Nós estamos dizendo que nós vamos suspender, fazer uma moratória, fechar para balanço, para fazer uma auditoria da dívida. No Equador aconteceu isso agora, foi uma auditoria cidadã, com fiscalização internacional, e se chegou à conclusão que o Equador devia 24% ou 25% do que alegavam os credores. Então é para fazer uma auditoria, para ver o que paga no curto prazo, o que não paga, se alonga o perfil da dívida, ou então se não paga, ou se empurra com a barriga, ou se troca por outra coisa, enfim, chamar a sociedade a resolver esse problema. O que não dá é obrigar o país a pegar 35% do orçamento corrente, que é o dinheiro que entra no bolso do governo, e ser para pagar a dívida, que nós chamamos da Bolsa Banqueiro, que é para 20 mil famílias, que ganham 10 vezes mais do que a Bolsa Família, que são para 12 milhões de famílias. Então, a estatização, voltando aqui, nós íamos aumentar a presença do Estado, mas como nós não somos idealistas, né, e não somos demagogos de dizer que vamos chegar e vamos resolver problema, porque só o povo brasileiro mobilizado pode resolver esse problema, e são problemas profundos numa correlação de força desfavorável, nós vamos aumentar a presença do Estado na saúde e educação, de forma a garantir isso, que não seja mercadoria, pelo menos para os necessitados, né? Durante algum tempo, na visão que temos, ainda conviverão algumas escolas particulares e até hospitais particulares, que para nós é a mais violenta demonstração da crueldade do capitalismo, a saúde virar mercadoria. Mas não dá para chegar estatizando. Muito bem, vamos voltar a esse assunto já já. Lembrando que hoje aqui no Tribuna Independente, ao vivo, direto de Brasília, em rede, entrevistamos na nossa série presidenciável Ivan Pinheiro, ele que é candidato do PCB, Partido Comunista Brasileiro, a presidente da República. Voltamos já em 2 minutos.